Fala galera, vamos para mais uma aula exclusiva do Estratégia Concursos, agora trabalhando a parte de funções financeiras. Bom, nós temos 5 principais funções financeiras para aprender na aula de hoje. VP, que é valor presente, VF, que é valor futuro, NPER, para trabalhar número de períodos, taxa e PGTO, que é a função pagamento. Bom, a aula de hoje eu considero muito importante para concurso e para a vida. Muitas coisas que a gente vai abordar aqui são bastante interessantes para o dia a dia. Começando com uma cilada que muitas vezes a gente acaba se prendendo aí através das propagandas, das estratégias de marketing. Então, eu trouxe para vocês esse anúncio para a gente começar a pensar. Observem comigo. Aqui eu tenho a propaganda de um computador que está sendo vendido por R$ 2.399,99. Esse é o suposto valor do computador. À vista, ele é ofertado com 5% de desconto. Agora, o valor dele real é de R$ 2.526,31. E a empresa ela faz uma propaganda dizendo para você que ela oferece em 10 vezes sem juros no cartão. Veja, o valor à vista é R$ 2.399. O valor real é R$ 2.526,31. E ela coloca na propaganda que te faz em 10 vezes sem juros. Bom, sem juros, como é que o valor à vista é menor, o valor parcelado é maior e a propaganda diz que é sem juros? Ah, porque ele está dando um desconto à vista. Bom, se ele está dando um desconto à vista, eu vou considerar que o valor do produto é o valor do preço de à vista. Então, esse tipo de propaganda é, numa concepção matemática, uma enganação. Porque o valor do produto é 2.399. Então, se eu parcelo em 10 vezes e ele vai parcelar num valor total maior de 2.526, a gente tem os juros embutido aqui. Resta saber qual juros. E você vai, sabendo os juros, tomar uma decisão de uma forma mais consciente. Por quê? Perceba, imaginem que eu tenho dinheiro aplicado na poupança. Eu tenho dinheiro na poupança, sobrando lá, guardado. E a poupança, ela me rende, por exemplo, 0,5% ao mês. O que ela me rende, eu chamo de custo de oportunidade. Ou seja, se eu não fizer nada com o dinheiro, ele aplicado me dá 0,5%. Agora, o que eu devo fazer? Eu devo comprar esse computador à vista, sacar o dinheiro da poupança e comprar à vista? Ou será que é preferível eu fazer o parcelamento que eles estão propondo, entre aspas, sem juros? É o que a gente vai avaliar agora. Eu vou entrar no Excel e a gente vai descobrir qual a taxa que está sendo cobrada nesse financiamento implícito aí. Para eu descobrir a taxa, observe aí. Para eu descobrir a taxa, eu tenho que ter o valor presente, a quantidade de parcelas, que a gente vai chamar de períodos, parcelas, períodos. A gente tem que ter o valor do pagamento e o valor futuro. O que eu quero saber é a taxa. Qual é o valor presente
desse produto? À vista, com os 5% do Pix, à vista o valor é ainda menor. Ó. Então, eu vou considerar... Não, o valor é menor, é 2.399,99. Então, esse é o valor presente, 2.399,99. Que pode ser pago em 10 parcelas. Cada parcela vai ser de R$ 252,63. Como eu estou tirando o dinheiro do bolso para pagar a parcela, eu vou colocar negativo. 252,63. Não é isso? O que você vai perceber? O computador, ele está entrando para mim como um bem. O computador vai ser algo que tem valor, é um ativo. Agora, a dívida, ela é um passivo. Então, eu ganho, eu entro positivo com 2.399, mas eu pago 252,63. Então eu tenho uma ideia aqui de fluxo de caixa. O valor presente é o produto que está entrando. É positivo ele. Já o valor dos pagamentos é um valor o quê? Negativo. Né? Todo mês eu vou tirar 252,63. Essas três informações já são suficientes para eu calcular a taxa. Como é que eu vou fazer? Eu vou escrever taxa, é o nome da função, abre parênteses. Aí ela vai me pedir ó, o número de períodos, eu vou colocar aqui B2, o valor da prestação, 252,63 e o valor presente, 2.399. Quando eu teclar Enter, ele vai me mostrar a taxa. A taxa que eu estou pagando aqui, deixa eu aumentar a quantidade de casas decimais, ó, é de 0,94%. Então, como essa taxa de 0,94% é maior do que o meu custo de oportunidade, eu vou preferir tirar o dinheiro da poupança. Agora, se eu tivesse uma aplicação, se eu tivesse investido em um fundo que me dá um retorno de 1,5%, aí eu estaria ganhando mais, deixando o dinheiro parado na poupança e pagando parcelado. Então a decisão que eu vou tomar é se os juros daquele financiamento é maior ou menor do que o meu custo de oportunidade. Se os juros for maior do que o meu custo de oportunidade, eu não vou deixar o dinheiro parado. Eu vou sacar e vou comprar à vista. Se os juros for menor do que o meu custo de oportunidade, aí eu prefiro deixar meu dinheiro aplicado e ir pagando mês a mês aquela parcela, aquele financiamento. Se fossem parcelas sem juros de verdade, é lógico que eu preferia deixar o dinheiro na poupança e pagando parcelado. Tendo disciplina, eu ainda teria um ganho. Mas como há um juros embutido nesse financiamento, e esses juros eu constatei que é de 0,94, não vale a pena para mim pagar parcelado. É melhor sacar o dinheiro. Legal? Então, essa é a nossa primeira propagandazinha. Esse é, de fato, um exemplo prático. Quando eu chego numa loja, gente, dificilmente eu vou comprar um produto à vista com o mesmo preço de parcelado sem juros. Né? Eu vejo a propaganda lá, a TV está 10 de 300. Aí eu pergunto, e à vista? 3.000. Tá, mas se eu pagar em dinheiro agora, tu consegue por quanto? Aí o vendedor vai perguntar para o gerente, vai perguntar para não sei quem. Aí ele vai voltar para mim e vai falar um preço menor. Quando ele fala o preço menor, eu consigo inferir com a função taxa os juros que está embutido naquele parcelamento. Agora, se ele falar para mim, de fato, não, senhor Renato, a gente não cobra juros mesmo, esse valor à vista ou parcelado não tem desconto.
É difícil disso acontecer, mas se não tiver desconto mesmo, eu prefiro comprar parcelado. Por quê? Eu deixo meu dinheiro aplicado e assim, com o rendimento, eu vou acabar tendo um ganho. É pequeno, mas é dinheiro. É meu, ok? Bom, aqui a gente aprendeu a função taxa. Vamos ver na prática outras funções. O exemplo aqui foi para trabalhar a função taxa. Agora, vamos pensar aí numa função valor futuro. Qual uma hipótese para trabalhar valor futuro? Eu posso pensar em uma questão de aposentadoria. Todo mês eu faço um investimento. Então, eu tenho um investimento mensal. A minha aposentadoria está em um fundo que me dá uma rentabilidade. A rentabilidade é a taxa. Eu vou depositar isso por um prazo. Esse prazo é o número de períodos. E eu quero saber quanto que eu vou ter lá na frente. Isso é até legal, porque eu já posso ir ensinando isso para minha filha. A minha filha hoje tem 12 anos. Eu gostaria que ela se aposentasse com um valor digno. Então eu posso ensinar isso para ela. Eu posso ensinar para ela que se ela depositar R$100 por mês, todo dia, todo mês, R$100 que ela está tirando do bolso vai ser negativo. Olha aí, se ela aplicar R$100 na poupança, onde a taxa vai ser de 0,5% ao mês, no meu exemplo, vamos considerar que ela vai fazer isso por 40 anos. Ela tem 10 anos, ela quer se aposentar com 52, ela tem 12 anos, ela quer se aposentar com 52, então ela vai pagar por 40 anos. 40 anos são 40 vezes 12 meses. São 480 meses. Então, por 480 meses, ela vai pagar R$100. Qual vai ser o valor que ela vai ter ao chegar nos 52 anos dela? Quando ela tiver 12 mais 52, 12 mais 40. Quando ela tiver 52 anos, qual vai ser o valor que ela vai ter? A função vai ser VF. Valor futuro. Eu quero saber o quanto que ela vai ter lá na frente. Então, o valor futuro vai ser igual a taxa. Ele abre para mim a descrição. Ó. Taxa, ponto e vírgula. Número de períodos, 480. Ponto e vírgula. Pagamento periódico, R$100. Ela vai ter R$199.149 aos 52 anos. É pouco? Depende. Dá para comprar um apartamento, dependendo do lugar? Quantos e quantos não moram de aluguel? Um apartamento já pode ser um sonho, com R$100 por mês. Professor, eu acho 100 muito pouco. A mesadazinha que eu dou para ela, ela podia guardar R$200. R$200, ela já vai passar a ter quase 400 mil. Isso, considerando uma taxa de 0,5% e considerando que a vida inteira ela vai pagar R$200. Se determinado mês sobrou mais, essa educação financeira pode ser no mínimo interessante. Então, aqui eu estou querendo mostrar para vocês. Eu só vou juntar por 10 anos. 10 anos são 120 meses. Eu quero fazer uma aplicação, eu quero juntar dinheiro por 10 anos. Eu vou juntar R$200 por 120 meses. Quanto que vai dar? 32 mil. 10 anos é pouco, vou botar 20 anos. 240 meses, 92 mil. E assim você pode ir fazendo as suas simulações.
Ah, eu vou pegar uma aplicação que traz 1% ao mês. Já aumenta de forma bem significativa. Ok? Legal. Então, aqui, no papo da aposentadoria, a gente está trabalhando com a função valor futuro. Beleza. Agora, vamos para outro exemplo. Pessoal, quando eu vou comprar alguma coisa cara, tipo um carro, chega a ser engraçado. Porque eu sei que eu vou ter problema na hora de trabalhar com a conta. A minha esposa, ela já fica com vergonha. Quando eu começo a negociar com o vendedor, eu já tiro logo uma calculadora do bolso. Normalmente a calculadora financeira é aquela HP 12C. E as funções que eu uso na 12C eu uso aqui no Excel. Mas você tem que ver a cara do vendedor quando ele vê a pessoa tirando a calculadora do bolso para fazer a conta. Por quê? É notório que vai ter estresse. Imaginem que eu vou comprar um carro. Aí o carro custa 70 mil. Esse é o valor do carro. Mas eu vou dar uma entrada de 30%. Eu vou dar uma entrada de 21 mil. E vou financiar a diferença. Ou seja, eu vou financiar 49 mil. Eu quero financiar isso num prazo de 48 meses. E aí eu vou perguntar para o vendedor a taxa que ele está praticando para eu poder fazer a simulação. E o que eu quero saber é o valor da minha parcela. Quanto que eu vou ter que pagar por mês? Quando a gente faz essa pergunta, o vendedor, ele é engraçado. Ele normalmente tira um pedaço de papel do bolso. Naquele pedaço de papel tem uns coeficientes lá, tem um 0, alguma coisa. Ele pega o valor do financiamento, multiplica por aquele coeficiente e te diz o valor da parcela. Mas se você perguntar para ele qual é a taxa, ele fala o que está escrito lá, a taxa é de 1,5%. Aí você faz a conta e não bate. Aí você pergunta para ele, ele não sabe o porquê que não bate. Aí ele vai chamar o gerente. Como assim? Olha que interessante. Quando eu pego uma taxa de 1,5%, qual vai ser o valor da parcela? Igual a função PGTO. O que ele está pedindo? A taxa, o número de períodos e o valor presente. Quanto que eu quero financiar? 49 mil. Então a minha parcela tem que ser de 1.439,37. Mas se a gente estivesse fazendo isso numa loja, o vendedor ia colocar, por exemplo, uma parcela de 1.600. Aí você vai virar para ele e vai perguntar, cara, mas 1.600? 1.600 é uma outra taxa. Não pode ser a mesma taxa que você está me falando. Sabe qual é a jogada que eles fazem? Eles metem uma tarifa de abertura de crédito. Existe o IOF também, que é financiado junto, e o IOF, mas é pouco significativo. O que mais pesa, normalmente, é o raio de uma tarifa de abertura de crédito. Eles botam, por exemplo, lá 3 mil de tarifa de abertura de crédito. Só que, quando ele joga essa tarifa de abertura de crédito, ele pode dizer que os juros é menor, porque ele está jogando uma tarifa maior. Então, você tem que ver o custo efetivo daquela transação. É possível que eu tenha uma taxa de 1,5 com uma tarifa de 5 mil, que vai estar me dando um juros, sei lá, de 3%. E é possível que eu tenha num outro banco uma taxa de 2%, mas sem a tarifa. E que acaba sendo mais baixa do que a do outro financiamento. Então, quando a gente está negociando, a gente tem que se atentar a esses detalhes. Beleza? O retorno, eu não quero nem falar do retorno. É muito importante a gente ter noção de matemática financeira, a gente ter um Excel
para poder trabalhar os números e questionar. Normalmente, quando eu provo para o cidadão que aquele valor que ele está me colocando é uma taxa maior, ele tende a descer o valor da taxa até chegar a um valor próximo daquele que eu estou mostrando para ele, que eu estou provando para ele. Bom, a gente já viu a função taxa, a gente já viu a função valor futuro, a gente já viu a função PGTO. Vamos trazer a função valor presente e depois mandar ver nas questões. Vamos lá. Imaginem que eu tenho uma dívida. A dívida vence daqui a 2 meses. Então, daqui a 2 meses, eu tenho que pagar uma conta de R$5.000, cuja taxa de juros é de 6%. Essa conta, vamos dizer que ela vence daqui a 2 meses. Tem gente que recebe dinheiro antes, recebeu o fundo de garantia, recebeu, né, o 13º, a pessoa quer se livrar das dívidas. Aí ela fala lá, não, eu quero pagar. Beleza. Aí ela pega o boleto e paga. É a pior coisa. Porque ela tem um direito ao desconto. Se ela está pagando antecipado, não é um favor. Eles têm que descapitalizar aquela dívida. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer esse valor que eu teria para receber daqui a 2 meses para um valor presente. Valor presente. Taxa, 6%. Número de períodos, 2. Pagamento, 5.000. Aqui tem um errinho. Pagamento eu não estou pagando nada. O valor futuro que vai ser 5.000. Agora sim. Voltando. Taxa, 6%. Ponto e vírgula. Períodos. É daqui a 2 meses. 2. PGTO. Eu não estou pagando mensal. Eu estou querendo trazer um valor futuro para o valor presente. Então, eu pulei aqui com ponto e vírgula PGTO e vou colocar o valor futuro. O valor futuro é de 5.000. Agora sim. Quanto que eu vou pagar? 4.449 seria a minha dívida atualizada. Se eu pagar daqui a 2 meses, eu tenho que pagar 5.000. Mas hoje, eu vou pagar 4.449. Eu preciso que você entenda que o dinheiro, ele tem um valor, ele muda em relação ao tempo. 5.000 daqui a 2 meses vale menos do que 5.000 hoje. 5.000 hoje vale menos do que 5.000 no ano passado, pessoal. O dinheiro ele muda em relação ao tempo. Então, quando eu quero adiantar alguma coisa, se eu tenho uma dívida que vence daqui a 2 anos, se eu quiser trazer essa dívida para um valor presente, essa dívida vai ser menor. Ok? E com as funções adequadas, eu consigo calcular isso. Se eu estou querendo trazer uma dívida que ainda não venceu, eu estou querendo usar a função o quê? Valor presente. Eu quero pegar aquele dinheiro que eu teria que pagar lá na frente e trazer para hoje, é o valor presente. Agora, quando eu coloco um dinheiro na poupança hoje e quero saber quanto que eu vou ter daqui a 10 anos, aí o cálculo que eu estou fazendo é o contrário. Eu vou querer saber o valor futuro. Bom, exemplificamos as 5 funções. Taxa, valor presente, valor futuro e PGTO. Professor, faltou o número de períodos. O número de períodos é para saber quanto eu teria que pagar para chegar a um determinado valor. Por exemplo, vamos colocar aqui aquele caso da aposentadoria. Eu quero ter 200.000. Esse é o valor que eu quero ter. Eu vou pagar R$300 por mês. Então, menos R$300. A rentabilidade é de 1%. Eu quero saber o prazo. Por quanto tempo eu vou ter que pagar para chegar a 200.000?
Aí eu tenho a função NPE. NPE, aí parênteses, taxa, PGTO e valor presente. Valor presente não tem. Eu vou pular. Tem valor futuro. Valor futuro, 200 mil. Aí ele vai mostrar para mim que eu vou ter que pagar por 205 meses. Legal? Exemplifiquei a função NPE. Agora vamos fazer as questões. Como é que isso já caiu em concurso? Vamos ver. Primeira questão, Cefaz Goiás. A planilha abaixo foi criada no Excel em português para mostrar a simulação de um empréstimo contraído por uma pessoa. Na célula B5 foi digitada uma fórmula financeira para calcular a taxa mensal de juros, que resultou no valor de 3%. A fórmula correta inserida seria... E aí? Como é que ele calculou a taxa? A gente tem a quantidade de anos, a gente tem o pagamento mensal, a gente tem a quantia do empréstimo. E aí, a taxa é de 3%. Como é que ele calculou a taxa? Ele não usou função juros, ele usou a função taxa. Qual vai ser a sintaxe da função taxa? É o que você teria que saber. Para calcular a taxa, foi a nossa primeira planilha, a sintaxe da função taxa vai ser igual a taxa, abre parênteses, NPE, PGTO e VP. Então, taxa, NPE, PGTO e VP. O que é NPE? É o número de períodos, PGTO é o valor mensal e VP é o valor presente. O número de períodos é 6, só que ele colocou em anos e o pagamento é mensal. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar B2 e multiplicar por 12 para poder converter de ano para mês. Com isso, o gabarito já ficou letra C de Charlie. Qual é o valor do pagamento? R$300. Então, o valor do pagamento. E qual é o valor presente? Quanto que ele pegou de empréstimo? 9 mil. Gabarito aqui, letra C de Charlie. Ok? O que o candidato tinha que saber? A sintaxe. Ele tinha que conhecer a função, saber que é taxa. E a sintaxe, NPE, PGTO e VP. O número de períodos, o pagamento e VP, valor presente. E por que ele está sempre multiplicando por 12? Porque a quantidade, o período aqui ele colocou em anos, mas o pagamento é mensal, então ele tem que converter 6 vezes 12. Gabarito, letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Vamos que vamos. Considere a planilha abaixo criada no Excel 2010 em português. A fórmula que deve ser digitada na célula C5 para obter a taxa de juros mensal do empréstimo de Pedro Henrique. Aí o assunto começa a ficar repetitivo. Qual vai ser a fórmula? Taxa, NPE, PGTO e VP. Não é isso? NPE, PGTO e VP. NPE, PGTO e VP. Nada de juros acumulado, nada de taxa de juros, nada de taxa de juros. O gabarito vai ser ou A ou D. Quem é o número de períodos? Anos de empréstimo. Ele vai ter 4 anos. 4 ele vai ter que multiplicar por 12. Então, vai ser... Ele quer saber do Pedro Henrique. Vai ser 10 vezes 12. Gabarito, letra D de delta. Show. Por que não poderia ser letra A? Porque na letra A, ele está considerando somente 10 pagamentos. E o pagamento é mensal. Então, ele vai pagar 120 vezes esse valor. Ok? Ele tem que multiplicar a quantidade de anos por 12 para chegar à quantidade de meses. Por isso, o gabarito é a letra D de delta. Vamos para a próxima. Vamos embora.
O que faz a função taxa no Excel? O que o examinador vai fazer aí? Vai pegar a definição que aparece quando a gente começa a digitar. Quando eu coloquei taxa, olha o que ele mostra. Retorna a taxa de juros por período em empréstimo ou investimento. Retorna a taxa de juros por período em um empréstimo ou investimento. Então, retorna a taxa de juros por período em empréstimo ou investimento. Gabarito aí, letra B de bravo. Ok? Vamos para a próxima. Questão do Tribunal de Contas de São Paulo. Considere a planilha a seguir criada no Excel 2010. A função utilizada na célula A6 retorna o pagamento periódico de uma anuidade de acordo com pagamentos constantes e uma taxa de juros constante. Se ele quer retornar o pagamento periódico, a função vai ser PGTO. Se você soubesse disso, já era suficiente para marcar a letra A. Acabou a questão. Beleza? Então, PGTO é o objetivo, gabarito letra A. Se ele quisesse perguntar da A2, A2 seria a taxa. A3 seria o NPR. A quantia do empréstimo é o valor presente. E a mensalidade, quanto que ele vai pagar todo mês, é o PGTO. A letra C seria horrorosa, porque o nome da função é taxa. Ok? Existe VP, que é valor presente, existe VPL, mas VPL é outra coisa, é valor presente líquido. É outra coisa. Legal. Então o gabarito aí ficou o quê? Letra C de Charlie. A de alfa. Letra C é impossível. Legal. Próximo. O Microsoft Excel 2010 possui diversas funções que permitem executar cálculos financeiros. A maioria dessas funções aceita argumentos similares como prazo de investimento, pagamentos periódicos, período, taxa de juros, valor presente, etc. Uma dessas funções é a NPER, que calcula o número de períodos de investimento de acordo com pagamentos constantes e periódicos em uma taxa de juros constante. Baseando-se nas informações acima, considere um financiamento no valor de R$ 3.377 a uma taxa de 12% ao ano. Considere a disponibilidade de apenas R$ 300 por mês. Quantos meses ele vai pagar? Não tem aquelas promoções que a gente vê? Você quer pagar como? Você quer pagar quanto? Você quer pagar... Quando você oferece para uma pessoa, você quer pagar quanto? É o que ele está colocando. A pessoa só pode pagar R$ 300 por mês. A taxa vai ser de 12% ao ano e o que ela está querendo comprar custa R$ 3.377. Quantos meses você vai pagar isso? Pagando R$ 300 por mês. É o cálculo que ele vai ter que fazer. O bem que a pessoa está adquirindo é o valor presente. R$ 300 é o pagamento que ela pode fazer a cada mês. Esses R$ 300 são negativos, ela vai tirar do bolso R$ 300. 12% é a taxa de juros anual, mas ele vai ter que dividir essa taxa por 12 para achar a taxa mensal. E o número de meses necessários. Aí, pessoal, esse número de meses necessários é que vai ser calculado. Será a função NPER. Qual é a sintaxe da função NPER? Aí a gente vai lá para o Excel. NPER, abre parênteses. Taxa, PGTO e VP. A função NPER vai ter taxa, PGTO e VP. Então, a taxa vai ser A4 dividido por 12.
porque a taxa de juros anual tem que ser dividido por 12 para eu ter a taxa de juros mensal. Então, NPE, A4 dividido por 12. Em seguida, PGTO é negativo. Então, A3 tem que ter um sinal de menos na frente. A3 negativo só podia ser AD ou AA. Como PGTO é o segundo argumento, gabarito é letra A. Aí eu acabei com a questão. Observem que, ainda que eu não lembrasse a sintaxe, duas informações aqui eram muito importantes. E duas informações você poderia constatar assim facilmente. Primeiro, a taxa de juros anual tem que dividir por 12. Então, já podia eliminar a letra C, porque não está dividindo. E o valor da parcela que você paga é sempre negativo. Então, o valor da parcela que eu pago é negativo. Já podia eliminar mais duas. Eu tinha que ficar entre a A e a D. Aí, eu teria que saber a sintaxe para identificar se é letra A ou letra D. A sintaxe correta vai ser o quê? Letra A de alfa. Taxa. NPR vai ser taxa, PGTO e VP. Legal? Gabarito letra A. Vamos que vamos. Vocês têm que entender o seguinte. A questão do negativo ou positivo, ela vai impactar no resultado. Assim, se você esquece de colocar o sinal de negativo, provavelmente o resultado vai sair trocado. A ideia é uma ideia de fluxo de caixa. Você tem que perceber o seguinte. Tudo que você paga, você está tirando dinheiro. Tudo que você tira dinheiro é negativo. E tudo que entra é positivo. Então, eu peguei um empréstimo. O valor que eu peguei é positivo, porque ele está entrando na minha conta. Mas as mensalidades que eu vou pagar são negativas. Eu adquiri um bem, eu comprei um carro, comprei uma televisão. O valor daquele bem está entrando na minha casa. É positivo. As parcelas que eu vou pagar são o quê? Negativas. Ah, eu estou fazendo minha aposentadoria privada. Todo mês eu pago. Negativo. Para quê? Para lá no futuro eu ter aquele montante acumulado, aquela poupança positiva. Então, a ideia do sinal de mais e do sinal de menos é a ideia de fluxo de caixa. O dinheiro sai, é negativo. O dinheiro entra, é positivo. Ok? Vamos para a próxima. No Microsoft Excel, a função NPE retorna o número de períodos para investimento de acordo com pagamentos constantes e periódicos em uma taxa de juros constante. Quais são os argumentos constantes na função NPE? Eu vou ter taxa, PGTO e VP. Então, taxa, PGTO e VP. Não tem vencimento, pessoal. Essas três, elas são básicas. Mas lembrem, além do taxa, PGTO e VP, eu poderia ter o quê? Um VF da vida, que é um valor futuro. A gente sempre vai trabalhar em volta dessas 5 funções. Então, não tem vencimento. Beleza? Gabarito aí é o quê? Letra C de Charlie. Exceto vencimento. São parâmetros obrigatórios da função PGTO. E agora? Quais são os 3 obrigatórios da função PGTO? Se eu estou querendo saber o valor do pagamento, para eu calcular o valor do pagamento, eu tenho que saber o valor presente, o número de períodos e a taxa. Não necessariamente nessa ordem, mas eu vou ter que ter essas 3 informações. O que eu não vou ter como obrigatório é o valor futuro. Quando eu digito PGTO, eu quis comprar um carro. Eu quis comprar um carro e calculei o valor da parcela sozinho no Excel.
Muito bem. Olha lá. Taxa, NPE e VP. São os 3 primeiros obrigatórios. Nessa sintaxe do Excel, vocês vão observar nesse tooltip, nessa legendazinha, que VF está entre colchetes. O que está entre colchetes é opcional. Ok? Taxa, NPE e VP. O que está entre colchetes é opcional. Então, a sintaxe vai ser taxa, NPE e VP. Legal? Pode trabalhar, pode colocar o valor futuro? Pode, mas o valor futuro aqui não é o quê? Obrigatório. O valor futuro é opcional. Beleza. Vamos para a próxima. Sobre a função VF do Microsoft Excel, é correto afirmar que tem por objetivo... Você tem que saber o que é VF. É uma questão de 2022. O que é VF? Valor futuro. Qual é o objetivo? Calcular taxa de juros? Não. Inverter verticalmente? Dados de uma matriz ou intervalo de células? De jeito nenhum. Inverter dados é transpor. Verificar se o valor de uma célula atende a uma condição determinada pelo usuário? Não. Não tem a ver com critério, condição. Valor futuro. Se o candidato soubesse o básico, ele acertava a questão. Se ele soubesse o que significa V e F, ele saberia que o gabarito aqui é letra A. Calcular o valor futuro de um investimento. Com base em quê? Em pagamentos periódicos. Todo mês eu tiro um dinheiro da minha poupança, da minha mesada e coloco na poupança. A poupança tem uma taxa de juros constante. Eu quero calcular o quanto que eu vou ter de valor futuro. Gabarito, letra A de alfa. E agora uma questão do CESP, uma questão de funções financeiras do CESP. Vamos ver. No Excel, a função PGTO, aí ele traz taxa, NPE e VP, são os obrigatórios. VF e tipo são facultativos. O que faz a função PGTO? Retorna o pagamento periódico de uma anuidade de acordo com pagamentos constantes e com uma taxa de juros constante. Certo ou errado? Olha comigo. Igual a PGTO. Calcula o pagamento de empréstimo com base em pagamentos e uma taxa de juros constante. Então, a questão está certa. De acordo com pagamentos constantes e juros constantes. Eu quero fazer um financiamento, eu vou ter uma taxa de juros de tantos por cento, 5%. Ela é constante. E as minhas parcelas serão fixas. Eu tenho um método aqui para esse PGTO que é chamado de tabela price. Para esse cálculo com valores constantes, com taxa de juros constante. É a tabela price. Essa questão está certa. Ok. Vamos para a próxima. Com base no Microsoft Excel versão 2007 em português, das funções financeiras apresentadas, a que possui uma descrição incorreta. Vamos ver, é incorreta. Pensa aí. Taxa. Retorna a taxa de juros por período de uma anuidade. Função taxa. Retorna a taxa de juros por período de um empréstimo ou investimento. NPE. Retorna o número de períodos de um investimento. A letra A é perfeita. CUP dias. Retorna o número de dias no período de um cupom que contém a data de liquidação. Efetiva. Retorna a taxa de juros efetiva anual. VP. Retorna o valor de uma prestação. Aí tá errado, pessoal. VP não é valor de prestação. VP é o quê? Valor presente. Olha, quando eu peguei essa CUP dias aí
efetiva, eu achei a questão difícil. Né? Por quê? Não são funções financeiras que eu tenho o hábito de ensinar. Que droga. Mas o fato dele ter colocado como resposta uma das funções básicas me deixa mais tranquilo. O Excel ele tem mais de 400 funções. Eu não tenho como prever uma função que nunca caiu. Mas nessa prova de múltipla escolha, eu vou tentar trabalhar em cima de quê? Da exclusão, do conhecimento que você tem acumulado. Então, as 5 básicas, você tem que saber. VP é valor presente. E não retorna o valor de uma prestação de um financiamento de juros simples. Não é nada disso. A letra D está fora. Para calcular o valor de prestação, seria a função o quê? PGTO. E as outras? As outras você aprendeu. As outras você ignora, se for o caso. Que a probabilidade de serem cobradas são muito pequenas. Gabarito, então, ficou o quê? Letra D de delta. O que ele está querendo aí, pessoal? Você tem que interpretar o enunciado. Talvez seja o mais difícil, inclusive. O que ele está querendo aí é antecipar o pagamento. Então, ele quer trazer para um valor o quê? Presente. Ele não quer parcelar essa conta. Ele não quer pegar a conta de 244 e pagar em 7 vezes. Se ele quisesse fazer isso, seria a função PGTO. Mas o que ele quer é antecipar. Ele quer pagar adiantado. Só que para pagar, ele vai descapitalizar isso. Então, a função que ele vai usar vai ser a função o quê? Valor presente. Gabarito, letra A de alfa. Ok? Professor, o que é a letra C e o que é a letra D? A letra C é taxa interna de retorno. E a letra D é valor presente líquido. São outras funções matemáticas, financeiras, interessantes, né? Funções financeiras. Interessantes para tomadas de decisão. Quem trabalha na área de gestão, volta e meia tem que verificar se o investimento é válido, é viável ou não. E aí faz cálculos de taxa interna de retorno, valor presente líquido. Legal? Para verificar se aquele fluxo ele é rentável para tomar uma decisão. Ok. Então, gabarito aí, letra A de alfa. Vamos para a próxima. Para facilitar a consulta e a navegação entre as muitas funções disponíveis, o Excel te classifica em categorias: estatística, financeira, lógica. E aqui no Estratégia, a gente gravou as aulas dividindo por categorias. Porque volta e meia tem questão perguntando qual a função de determinada categoria. Daí a necessidade da gente dividir essas aulas em vários blocos. A função PGTO é um exemplo de função da categoria financeira. Vamos ver. PGTO é uma função que calcula o pagamento de um empréstimo de acordo com pagamentos constantes com uma taxa de juros constante? Sim, o item 1 é verdadeiro. Possui 3 parâmetros obrigatórios. PGTO vai ser o quê? Taxa, NPE e o valor presente? Está certo também. O item 2 é verdadeiro. Além dos parâmetros obrigatórios, possui mais 3 parâmetros opcionais. Bom, mais 2 eu tenho certeza. Mais 3, vamos conferir. PGTO. Taxa, NPE e VP. Mais 2. VF e tipo. Então, o máximo que eu posso ter são 5. Essa questão está errada. Esse papo de tipo é o quê, professor? É para saber se vai ser antecipado ou postecipado o pagamento. É possível que eu faça um empréstimo e pague a primeira no ato. É possível que eu faça um empréstimo e pague a primeira daqui a 30 dias. Aí eu tenho esse argumento, esse parâmetro para o tipo que pode ser antecipado ou postecipado. Legal. Impacta no valor da parcela, né? Impacta, claro. Se você vai fazer um financiamento e paga a primeira no ato, é antecipado. Se pagar a primeira daqui a 30 dias, é postecipado. Os valores das parcelas vão ser diferentes. Então, são 5 argumentos.
ele vai ter mais 2 opcionais. Gabarito aí, letra C de Charlie. 1 e 2 apenas. Legal. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que indica a forma correta de ativar o recurso Atingir Meta do Excel 2010. Ah, agora eu vou ensinar esse Atingir Meta. Vamos nessa. Vou ensinar aí. Vamos entrar aqui no Atingir Meta. Como é que funciona isso? Eu uso a função Atingir Meta quando eu quero chegar a um resultado manipulando uma variável. Então eu tenho aqui prestação, o número de meses, a taxa e o valor futuro. Considerando que a prestação, eu vou pagar... Eu não sei o valor da prestação, essa é a minha variável, isso aqui é meu X. Eu não sei o valor da prestação. Mas eu quero pagar por 10 anos e quero, com uma taxa de 1% ao mês, que é a taxa do fundo de investimento que eu vou aplicar, eu quero ter 200 mil. Quanto que eu tenho que pagar para daqui a 10 anos eu ter 200 mil com 1% ao mês? Você poderia ficar testando, né? Mas eu não quero ficar testando. Eu quero que o Excel calcule para mim. Eu vou colocar uma fórmula aqui, eu vou colocar um valor qualquer, só para eu poder, né, ter a fórmula e trabalhar com Atingir Meta. Se eu depositar R$500 por mês, quanto que eu vou ter? O valor futuro vai ser a taxa, o número de períodos e negativo o valor da prestação. Então, olha lá. Se eu depositar R$500 por mês, eu tenho 115 mil. Eu poderia tentar ficar mexendo aqui, ó, R$600, R$800. Não, 800 meses não. R$800. Eu poderia ficar ajustando aqui, né? 125 meses. Não, mas os meses eu não quero mexer não. Eu quero que sejam 120 mesmo. Como é que eu vou fazer para calcular certinho, para não ter que ficar mexendo? Eu posso clicar em Atingir Meta. Onde que está o Atingir Meta? Dados, previsão, teste de hipóteses. Olha que legal, pessoal. Atingir Meta. Definir a célula A1, B1, que é a que eu quero mudar. O valor eu não sei. Não. É o contrário. Atingir meta. A minha célula B4, eu quero que ela tenha o valor de 200 mil. Mas eu vou alternar qual célula? Eu vou alternar a célula B1. Quando eu der um OK aqui, ele vai ajustar para mim, ó. Atingir meta encontrou uma solução. R$ 869,41. Essa é a resposta. Legal? Qual o caminho para a gente poder chegar no atingir meta? O caminho é guia dados, teste de hipótese e atingir meta. Gabaritozinho letra E de eco. Vamos voltar. Vamos embora. Vamos lá, galera. Questão da Defensoria Pública de Santa Catarina. Dado o empréstimo bancário, sabe-se o valor do empréstimo desejado e também o valor da parcela mensal que se pode pagar, assim como a quantidade de parcelas, mas desconhece a taxa de juros.
A série alternativa que indica a função ou recurso do Excel que pode ser usado para determinar a taxa de juros que deve ser aplicada nesse cenário. Gente, particularmente, eu procuraria a função taxa. Né? A resposta, para mim, deveria ser a função taxa, mas a gente observa que não tem a função taxa. PROC-V e PROC-H não tem nada a ver com matemática financeira, com descoberta de uma variável. PROC-V procura vertical, PROC-H procura horizontal. PROC-V e PROC-H são horrorosas. A Corresp também não tem a ver. VPL é valor presente líquido. A gente utiliza a função VPL quando a gente tem vários recebíveis diferentes ao longo de um fluxo e a gente quer trazer isso para um valor presente. Então, por exclusão, só vai poder ser letra C. Ele coloca uma observação dizendo que não são necessários conhecimentos de matemática financeira. Porque, como a questão é de um concurso jurídico, para meio que se esquivar de recurso, ele coloca esse texto aí, né? Demanda-se conhecer a função ou recurso do Excel que possibilita encontrar uma variável desconhecida quando já se conhece o resultado. Então, nesse finalzinho, é que ele botou atingir meta na cara do gol. Encontrar uma variável desconhecida. Esse é o objetivo do atingir meta. Aí, a gente vai lá para o Excel. Ó. Quando a gente clica em teste de hipóteses e passa o ponteiro sobre atingir meta, olha a teoria que aparece para a gente. Localize a entrada direita para o valor desejado. Então, a lógica aí é o teste de hipótese, atingir meta, localize a entrada direita para o valor desejado. Mas, para a gente pegar a taxa correta, a gente deveria ter naquela célula uma função taxa para ele poder calcular, para ele poder atingir a meta. Então, o gabarito vai ficar a letra C, mas com a ressalva, né, de que o campo, a célula, deveria ter a função taxa. Ok. Vamos para a próxima. Agora uma questão do CESP, falando sobre atingir meta. Fala comigo, mas fala sozinho, mas fala comigo. Vamos embora. Qual a resposta a essa questão? No Excel, o comando atingir metas utiliza um método iterativo para definir o valor que atenda a determinada situação proposta. Pode ser utilizado para problemas de mais de uma variável. Certo ou errado, pessoal? Bom, aí a questão está horrorosa. Por quê? Ele só trabalha com uma variável. Beleza? Quando a gente tem mais de uma variável, a gente pode usar outras soluções. Como assim outras soluções? Mais de uma variável, a gente pode usar o solver, por exemplo. Ok? Então, essa questão está errada. Vamos que vamos. Quanto à planilha da figura 1, é necessário determinar o valor que A deve assumir para que o total acumulado de todos os itens atinja 10.000, resultando na planilha apresentada na figura 2, e para isso utilizando-se a função atingir meta. A forma correta de preenchimento dos campos da figura 3 é definir a célula B5 para 10.000, alternando a célula B2. Bom, vamos olhar. 4.000, 3.000, 2.000. 4, 7, 9. Total 9. 5, 3, 8 com 2, 10. Então, a função total aqui, ela está calculando só a soma dos valores. Quanto à planilha da figura 1, é necessário determinar o valor que A deve assumir para que o total acumulado de todos os itens atinja o valor de 10.000. Resultando-se na planilha apresentada na figura 2. E para isso, utilizando-se a função atingir meta de forma correta do preenchimento dos campos da figura 3, definir a célula B5 para 10.000, alternando B2. Então, se eu quiser chegar a 10.000,
B2 aqui vai ter que virar 5. Certo? Ao invés de 4.000, B2 vai ter que virar 5. A única coisa que vai me fazer ler de novo é esse uso do necessário. Vejamos, quanto à planilha da figura 1, é necessário determinar o valor que A deve assumir para que o total acumulado de todos os itens atinja o valor 10.000. Resultando na planilha apresentada na figura 2. Tá, ele está afirmando que é necessário. Então, para isso, utiliza-se a função atingir meta, e a forma correta de preenchimento seria variar B2 para chegar a 10.000 em B5. Então, essa questão está certa. Legal? É repetida, e com isso a gente vai fechando. Vou dar só uma palhinha da função VPL, que trata o valor presente líquido. Quando que eu uso uma função VPL? Imaginem que eu tenho o meu custo de oportunidade, que é um investimento lá na poupança, com a taxa de 1% ao mês. Exemplo. E aí, eu estou vendendo um imóvel, eu vendo imóvel à vista. Imóvel. Estou vendo imóvel. À vista, eu vendo por 300.000. 300.000 é o valor do meu imóvel. E a pessoa, ela não tem o dinheiro para comprar à vista, mas ela me faz uma oferta. Ela diz o seguinte para mim: Renato, eu vou te pagar em janeiro, eu vou te pagar 70.000. Em março, eu vou te pagar 70.000. Em junho, eu vou te pagar 70.000. Em setembro, eu vou te pagar 70.000. Em dezembro, eu vou te pagar 30.000. Para te dar uma moral, você está vendo que o somatório disso vai dar 310.000. Será que é vantajoso eu realizar a venda desse imóvel? Como é que eu vou verificar essa negociação assim? Como é que eu vou validar isso? Eu vou ter que colocar a função valor presente líquido. O que eu vou considerar aqui? A taxa é de 1%. Então a taxa vai ser D1. Agora, qual é o valor 1? O valor 1 vai ser... Eu deveria ter colocado 70.000, né? Eu tenho que acrescentar os zerinhos aqui para isso poder bater. Então, 70.000. 70.000. E aqui, 30.000. Agora sim. Então, vamos lá. VPL, valor presente líquido. Taxa, 1%. Em janeiro, o valor 1. Janeiro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar 12 valores. Porque eu tenho de janeiro a dezembro. Então, em janeiro, ele me pagou 70.000. Em fevereiro, ele não me pagou nada. 0. Em março, ele não me pagou. Março, ele me pagou 70.000 também. Então, em março, ele me pagou 70.000. Abril, 0. Maio, 0. Junho, 70.000. Julho, 70.000. Não. Vamos ver como é que eu estou aqui. Janeiro, B3. Fevereiro, 0. Março, B4. Abril, 0. Maio, 0. Junho, B5. Julho e agosto agora são 0. 0, 0. Setembro, B6. Outubro, 0. Novembro, 0. E dezembro, 30.000.
Então, B7. Olha aí. O valor presente líquido é de 293 mil. O que eu vou falar para ele? Eu vou falar que não vendo. Desse jeito eu não quero. E o que eu vou ter que fazer? Ah, vou ter que aumentar alguma coisa aqui, né? Vamos botar 40 mil em dezembro. Se for 40 mil em dezembro, eu ganho 2 mil nessa brincadeira em relação ao meu custo de oportunidade, que é de 1%. Por quê? Se eu pegar 300 mil e aplicar na poupança, eu vou ter mais do que a proposta original que ele me fez. Agora, desse jeito, para mim é vantajoso. Porque é como se hoje eu estivesse vendendo a casa por 302. Então, a ideia da função valor presente líquido é você ter a capacidade de pegar um fluxo de recebíveis que você teria adiante, com valores quaisquer, né? E trazer esse fluxo de recebíveis para a data de hoje, que é o valor presente líquido. Ok? Assim como existe a função valor presente líquido, existe a função taxa interna de retorno, que também poderia ser usada numa situação como essa para saber a taxa real daquela proposta que ele me fez. Então, se eu quisesse saber, o quanto que esse cidadão me ofereceu aí, isso corresponde a quanto? Ao invés de função VPL, eu iria usar a função TIR. Ok? Aí a função TIR ela vai possibilitar calcular a taxa interna de retorno. Bom, com isso, pessoal, a gente fecha a nossa aula de funções financeiras. Espero que vocês tenham gostado. É possível cair na prova? Sim. O que é o basicão? Conhecer as 5 principais funções. Então, resumindo, se você consegue sair dessa aula, lembrando que existe VP, VF, NPR, PGTO e taxa. Sabendo que VP é valor presente, que VF é valor futuro, que NPR é número de período, taxa é para calcular a taxa de um financiamento que você viu lá, o anúncio, a propaganda na internet, e PGTO para calcular o valor das parcelas de acordo com um bem, financiamento, com uma taxa que você quer conferir o valor daquela parcela. Então, você consegue identificar, teoricamente, essas 5 funções, você está bem preparado para a prova. Beleza? Grande abraço para todos e até nosso próximo bloco. Valeu!